Está começando agora o Jornal Papo de Engenheiro. Olá, boa noite. Estamos aqui hoje neste episódio deste jornal para falar de um assunto muito importante, a classificação dos solos em Rio Maria, Pará. Um trabalho feito pelos alunos da Unifespa, da sede de Rio Maria, fala um pouco sobre como é o solo na sua cidade. O Polo de Rio Maria visitou alguns locais pela cidade para falar um pouco de como é o solo. E hoje temos também a presença de uma especialista na área de solos. Ela vai aqui com uma videoconferência falar um pouco de como é o solo em Rio Maria, Pará. Boa noite a todos. Vou comentar com vocês a respeito dos solos e suas classificações. Porém, antes de prosseguirmos, temos que ter um breve entendimento do que é o solo. O solo é nada mais do que a rocha-mãe, de acordo com o que os anos foram passando, milhões de anos, ocorreu a desintegração e a decomposição pelo processo chamado intemperismo. Devido ao tempo elevado para sua formação, são diversas as maneiras de classificações e também os tipos de solos existentes. Dentro dos solos, temos os perfis dos solos. Eles são formados por 6 horizontes, sendo eles o horizonte O, o horizonte A, B, C e o horizonte R. No horizonte O, ele é composto por orgânicos, são restos de animais, plantas e também tem matéria mineral misturada com humus. No horizonte A, ele é o solo superior, minerais de coloração clara, zona de eluviação e lixiviação. O horizonte B, ele é o subsolo. Ele tem a acumulação de argila da camada superior. Material parental já é o horizonte C. Ele é o material desagregado da rocha-mãe. E o horizonte R é a rocha primária, que é a rocha-mãe. Já passando um pouco falando sobre as classificações, a origem das classificações, ela tem 2 maneiras diferentes, que são elas eluviais e solos aluviais. Os solos aluviais, eles são aqueles solos formados por rochas encontradas no mesmo local de sua formação, ou seja, a rocha-mãe está no local. Com o passar do tempo vai acontecendo a decomposição, no caso o intemperismo, e vai formando o solo. Então as rochas elas sofrem o processo de decomposição no mesmo local para então se tornar o solo atual. Já os solos aluviais, eles ocorrem através de sedimentos e rochas de outras localidades, ou seja, eles não são originados da mesma região. Então, de alguma forma, acontece a deterioração, a decomposição. Então, de alguma maneira, aquele solo é transportado para outro local, então formando o solo de outra localidade. No Brasil, podemos distinguir que tem 13 grandes classes de solos e 2 deles abrangem 58% do território brasileiro. São solos profundos, altamente intemperizados, de baixa quantidade natural, ácido e algumas vezes saturados de alumínio. Eles são os latossolos e o argissolos. Os outros 11, que também abrange o território brasileiro, se chamam cambissolos, chernossolos, espodossolos, leissolos, latossolos, subssolos, neossolos, nitossolos, planossolos,
lintossolos, organossolos e vertissolos. Os solos latossolos, ele tem uma alta permeabilidade à água. Ele pode ser trabalhado em grande amplitude de umidade, apresenta tendência a formar crosta superficial, possivelmente devido à floculação das argilas que passam a comportar-se funcionalmente como silt e areia fina. Os solos artissolos, eles são solos medianamente profundos a profundos, moderadamente drenados. Os solos argissolos são solos medianamente profundos e moderadamente drenados. Ele fica ali situado no horizonte B. Os solos neossolos, eles são solos minerais, são hidromórficos que possuem o mais baixo grau de desenvolvimento filogenético. Por esta razão, possui sequenciamento de horizontes como simplificados distribuídos em pequenas profundidades. Os solos mitossolos, eles são constituídos por material mineral, não hidromórfico, sendo definido pelo Ciber 6, pela presença de horizonte diagnóstico superficial B, nítido em sequência. O horizonte diagnóstico benítico é caracterizado pelo desenvolvimento da estrutura e de serosidade, mas apresenta relação textural B e A, menor que 1,5. O que exclui os solos incremento no teor de argila requerido para a maior parte do horizonte B textural. Os solos campssolos, eles são fortemente, até imperfeitamente drenados, rasos e profundos. Os solos cambissolos são solos fortemente, até imperfeitamente drenados, rasos e profundos. Os plintossolos, segundo a Embrapa, são solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte plíntico ou litoplíntico. Os solos gleissolos são solos minerais formados com condição de alagamento permanente ou temporário. Os espodossolos são solos constituídos por material mineral apresentando horizonte B, espólio, imediatamente abaixo do horizonte E e do A, ou horizonte ístico dentro de 200 cm superfície do solo ou de 400 cm se somam do horizonte A. Pode ultrapassar os 200 cm de profundidade. Os solos vertissolos são solos minerais não hidromórficos ou com séria restrição temporária e percolação de água, com 30% ou mais de argila ao longo do perfil e que apresentam pronunciada mudança de volume de acordo com a variação do teor da umidade. Os planos solos são solos minerais formados por horizonte A, com transição abrupta para o horizonte B plânico. Pode apresentar plintita em quantidade ou em posição não diagnosticada para enquadramento na classe dos plintossolos e horizonte Gle, desde que obedeça o seu requisito para gleissolo. Os solos lubissolos ocorrem normalmente em área de clima seco, geralmente em área de relevo mais acidentado, variando de ondulados a fortemente ondulados. São solos naturalmente permeáveis e quimicamente férteis, ou seja, tem uma boa saturação por bases, alumínio baixo ou nulo, e quantidade expressiva de argilominerais. Os organossolos são solos que caracterizam por serem constituídos preponderantemente por elevadas taxas de matéria orgânica em diferentes graus de decomposição. E, por fim, os solos xilossolos são solos de cores escuras, quase pretas, em consequências do movimento descendente de matéria orgânica desde a superfície até camadas mais profundas. Então, como vocês podem ver,
o solo tem suas classificações e é de suma importância nós saber como são classificados para poder entender as relações, né, entre um solo e outro, e também relembrar as propriedades dos objetos classificados, né, predizer comportamento dos indivíduos, identificar o melhor uso do solo em determinado lugar para um determinado uso. Então, fico por aqui, espero que tenham ficado claro a respeito do solo, e é isso. Muito obrigado pela participação, Giovana. Voltando agora com o grupo Alfa Construção, onde os integrantes são Alessandro Souza, Carlos Souza, Enzo Grimaldi, Giovana Alves e Ivonete Avelino. Eles foram a campo levantar dados sobre como é o solo de Rio Maria, Pará. Então, ponha as imagens na tela. Eles foram para uma estratificação de terreno para aterro em construções. Põe na tela aí, eu quero imagens. Fala comigo, Alessandro e Carlos. Estamos aqui para apresentar para vocês sobre a classificação dos solos. Estamos no Jardim Maringá 2, onde é um local que há a extração de solo para aterro. Vamos falar um pouco para vocês sobre a classificação dos solos. Temos aqui claramente dois tipos de solo. Temos aqui no horizonte O o humus, né, que é conhecido também como terra preta. Ele é rico em micro-organismos, né, e é ótimo para a plantação como tal. E temos também aí o solo superficial, que também é uma camada que as plantas geralmente concentram suas raízes. O solo superficial refere-se também à camada superior do solo, que é rica em matéria orgânica e nutrientes, formada pelo lento desgaste das rochas. E esse solo superficial específico é o solo argiloso. Como vimos, né, a segunda camada horizonte A, argiloso, né, um sítio bem fino, que é escavado, pode perceber que a granulometria dele é bem fininha, em contato com a água ele fica bem mais resistente com a compactação, né. A gente vai adicionar água aqui para vocês verem, ó. Essa aqui já foi pela chuva, já criou uma camada já de resistência. No caso, essa terra que é usada aqui, ela é retirada para fazer aterro. Ela contém em si, no meio dela, algumas micro pedrinhas que ajudam a dar na resistência do aterro. Em contato com a água, né, aumenta a resistência mais do que o solo arenoso, né. O exemplo aqui já foi feito. Vamos fazer uma aqui e moldar. Facilmente consegue fazer a moldagem dele, né, pelo fato de ser um solo bem argiloso. No caso, ele não serve para ser usado em fabricação de tijolos, porque ao queimar ele trinca. Ó, perfeitamente uma bolinha. Quando secar vai ter uma resistência bem grande, ainda mais se queimar, né? Ó, esse aqui já há algum tempo que eu já fiz, ó, já está bem duro. Ó, vê que ele não se esfarinha, como o solo arenoso. O solo arenoso, mesmo em contato com a água, ele não consegue fazer a bolinha ou moldar para fazer alguma arte. De ser um solo mais avermelhado, ele contém mais ferro na sua composição, que se torna um silt argiloso, né, de
granulometria bem fininha na sua composição. Muito obrigado pelas informações, senhores Alessandro e Carlos. Agora vamos para as senhoritas que também foram a campo levantar dados sobre como é o solo arenoso da região de Rio Maria, Pará. Venham, ponham imagens na tela da senhorita Giovana e Ivonete. Boa tarde a todos. Nós estamos à margem do Rio Maria, onde tem bastante concentrado o solo arenoso. O solo arenoso ele é composto por 70% de areia. Ele é um solo que tem vários polos, onde por dentro desses polos passa bastante camada de ar e de água. Por isso que ele tem mais dificuldade de compactação. Ele, dentro da construção civil, existem 3 etapas: a areia grossa, a areia média e a areia fina, onde cada uma delas tem sua fonte principal dentro da construção. A areia grossa ela é usada no concretamento, a areia média, desde que ela tem argila concentrada nela, ela ajuda a fazer a parte do levantamento da construção. E a areia fina ela é usada para o reboco. Os solos arenosos, eles têm a característica distinta dos solos argilosos. Por ele ter os poros, tem a capacidade da água permeabilizar os solos arenosos. Como vimos, né, naquele vídeo anteriormente, a gente fazendo a moldagem da argila, né? Vamos fazer o mesmo processo com a areia para ver que ela não molda e não tem resistência. Essa areia grossa, de granulometria mais grossa, né? Que tanto é usado como para concretar, fazer piso e sapatas, né? Essa outra areia aqui é uma areia de granulometria média, que é usada na maioria das vezes na nossa região como areia para levante, né? Mas vê que ela não consegue compactar para ter resistência, né? Quando unida ao cimento, aí sim, ela cria uma resistência gigantesca. Essa outra areia aqui, ó, areia fina, que é uma areia que é usada para fazer reboco. Também não consegue ter uma resistência só ela, né? A compactação. Aí aqui, ó, esse aqui foi o feito de argila, né? Pode ver aqui, ó, resistência, ó, não racha, não quebra, entendeu? Vamos mostrar aqui para vocês como que os solos arenosos têm a capacidade de deixar a água passar entre os grãos. Como vocês podem ver, ele tem uma capacidade, uma facilidade maior, né? De deixar a água passar entre os grãos. Aí como vocês podem ver que a água também não tá limpa, no caso, essa sujeirinha que sai, deixa a água com a cor mais amarelada, são os solos arenosos finos. Silt também. Como vocês podem ver, aqui temos o solo arenoso mais fino do que do experimento anterior. Como vocês viram, a água teve mais um pouquinho de dificuldade para poder passar entre os poros,
porque como ela tem a característica média, elas se agrupam, né, melhor entre os poros e acaba dificultando um pouco da passagem da água, mas não deixa de ser permeabilizante por ser um solo arenoso. Já nesse experimento, estamos utilizando a areia mais fina do que do experimento anterior. Vamos colocar aqui a água. E por ela ser uma espessura menor, então os poros também vai ser menor, porque elas têm a capacidade de se agruparem uma à outra. Então, impedindo um pouco da passagem da água. Porém, como por ser um solo arenoso, não deixa de permeabilizar a água. Muito obrigado, senhoritas, pelas informações apresentadas sobre os solos de Rio Maria, Pará. Muito obrigado aos telespectadores do jornal Papo de Engenheiro. Muito obrigado também ao Grupo Alfa Construção por trazer esta reportagem para a gente esta noite. Muito obrigado e boa noite. Now the world